Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos acordar. Bom dia. Tá vendo? Quando você começa, é difícil até respirar. Uma coisa que você faz naturalmente, normal. Uma coisa que você faz que você nem percebe. Respirar. Você começa a fazer um esforço maior do que normalmente você faz. Aí você lembra que você respira. Porque você começa seu corpo começa a buscar a melhor forma de respirar. Aí, ó, você aumenta a frequência, aumenta o ritmo, até você encontrar a respiração correta. Você fica assim, ó, ofegante. Mas depois que você encontra, aí você vai embora. Só que aí é que tá. Você encontrou, controlou a respiração, aumenta o ritmo. Não é para parar. Senão você vai ficar na zona de conforto. Que é isso que sua mente quer. Você não pode deixar. Controlou a respiração, aumenta o ritmo. Controlou a respiração, aumenta o ritmo. E assim vai. Para tudo. Estabilizou, aumenta. Não deixa. Ai. O caminho não é fácil não. Mas a gente chega. A gente não desiste. A gente faz o que tem que ser feito. Mas chega. Ai, ai. Ai, ai. E aí? Já anotou tudo que você tem que fazer? As coisas que você vai fazer esse ano? Esse ano que vai entrar, né? Tem que anotar, mentalizar, anotar, pronunciar e executar. Isso que você tem que fazer. Aí a sua mente já pensa assim: ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? O primeiro pensamento que vem é esse: ah, como é que eu vou abrir meu negócio? Para mim abrir meu negócio eu preciso de dinheiro. Aí você faz o que agora? Se você trabalha, você está vendendo o seu tempo para receber o dinheiro em troca. Você tem que analisar o que é que você está fazendo com o dinheiro que você está recebendo. Você está vendendo o seu tempo para outra pessoa em troca de dinheiro.
Ela tá te dando dinheiro. E o que que você tá fazendo com esse dinheiro? Com o tempo que você vendeu para aquela pessoa? O que você tem que entender, o que você tem que aprender é a administrar recursos. Se você não souber administrar pouco, você nunca vai ter muito para administrar. Porque você não consegue administrar o pouco que você ganha. O que você ganha pouco. Porém, o pouco que você ganha já está todo comprometido. Já está todo comprometido. E quando você paga tudo, quando você recebe, você paga, o que dá ainda fica devendo. Então você já comprometeu horas que você nem tem ainda. Você nem sabe se vai ter e já está comprometido. Como é que você vai prosperar desse jeito? Porque a gente é assim. Recebeu um pouco a mais, fez um esforço, recebeu um pouco a mais, aí já pensa, ah não, eu mereço um prêmio, vou comer uma pizza, vou sair com a mulher para comer um lanche. Bom dia. Vou sair com a mulher para comer um lanche, vou pedir uma pizza, vou pro shopping. Como é que você vai prosperar desse jeito? Você tem que administrar recursos. Se o seu recurso é pouco, corta gastos. Começa a cortar gastos. Primeira coisa que você tem que fazer: anotar todos os seus gastos, seu custo mínimo para sobreviver. Anota tudo e vê o que você consegue diminuir. Porque os gastos a mais que a gente tem é só os luxos. Se você quer prosperar, é a primeira coisa que você tem que cortar. É o luxo, conforto. Aí a pessoa, mas eu nem tenho luxo. Tem sim. Um monte de conforto. Você tem um monte de coisa lá na sua casa que você nem usa. Isso pode se transformar em recurso. Você pega aquilo que você tem e que você não usa e que não vai fazer falta para você e transforma em recurso. Você vende. Tudo que você tem, alguém sempre vai querer. Sempre tem alguém que precisa daquilo que você tem. Então pega aquilo que você tem que você não usa e vende. Vende, tira de perto de você. Você não pode ficar com apego a coisas. Nossa, eu já fui muito apegado. Muito apegado. Tinha uma coisa, falei, não, isso aqui é meu. Não vendo, não faço, isso aqui é meu. Pode apodrecer aí, mas é meu. Não vendo. Aí hoje eu olho e falo, caramba, como pode, né, meu? A pessoa se apegar a coisas que não mudam em nada a vida dela. Você fica com um negócio que pode se transformar em um recurso ali parado, sem utilidade nenhuma. Só por causa de uma cultura besta que você tem de não vender, de não passar para frente aquilo que não te serve mais. Para você adquirir coisas novas, você tem que mandar as velhas embora. Você não pode ficar apegado a coisas velhas. Manda as coisas velhas embora para vir coisas novas. É isso que você tem que fazer. Mudar sempre. Outra coisa, a arte da imperfeição. Eu tinha um mau costume de querer fazer as coisas perfeitas. Eu queria fazer as coisas, porém tinha que ser perfeito. E eu deixava de fazer muitas coisas
por causa disso. Porque eu queria fazer perfeito. Então acabava que eu não falava. Aí eu pensava, porque sempre antes de fazer qualquer coisa, eu mentalizo o processo e o resultado. Aí eu, putz, mas vai faltar isso daqui, então não vai dar pra fazer. Aí eu acabava que não fazia. Agora eu desenvolvi a arte da imperfeição. Faça. Você tem que fazer. A Microsoft até hoje é uma bosta. E tá aí, ó, as pessoas pagam pra ter. E é uma porcaria. E tá aí o cara, ó, bilionário, com um negócio imperfeito. Por que que eu vou ser perfeito? Perfeito só o Criador dos céus e da terra. Nós, a gente é a imagem e semelhança do Criador, porém a gente é imperfeito por causa da nossa cultura, a nossa mente tem um monte de pensamentos ruins e tal. Então você tem que aprender a arte da imperfeição. Faça as coisas e vai resolvendo os problemas durante o percurso. Ah, apareceu um problema? Beleza. Identificou o problema? Identifiquei. Coloca energia nele, resolve. E vai pro próximo. Tudo que você for fazer vai ter problemas. Vai ter coisas que não vai ficar do jeito que você imaginou. Mas se você não fizer, você nunca vai ter resultado. Então você tem que parar de querer fazer as coisas. Ah, só vou fazer quando eu tiver isso, quando eu chegar aqui, quando eu tiver assado. Você nunca vai fazer. Eu falo porque eu era assim. Eu era assim. E eu demorei muito para abrir a minha empresa, porque eu tinha esse pensamento. E hoje em dia eu vejo que não era um pensamento errado, que não me levou a lugar nenhum. Foi uma perca de tempo eu ter pensado dessa forma. Então, aprenda a arte da imperfeição. Outra coisa, termine tudo que você está fazendo. Tudo. Começou a ler um livro? Termina. Vai até o final, porque às vezes você está lendo, aí você começa a fazer outra coisa. Não tipo, ah, vou ler de uma vez. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. É tipo assim, você começa a ler um livro. Todo dia você lê um pouquinho, 2, 3 vezes por semana você tá ali lendo aquele livro. Aí de repente, você pega um outro, começa a ler. Aí pronto, você já esquece aquele outro que você tava lendo e fica focado só nesse que você começou a ler. Não faça isso. Termina. Se você quer ter sucesso, você tem que aprender a terminar tudo que você começa. É pra tudo, né? É pra ler, coisas que você faz em casa. Ah, vou arrumar o meu quintal. Aí você arruma uma parte, aí você para um pouco, aí daqui a pouco você não volta mais. Aí fica lá, metade organizada e metade uma zona, e fica lá. Aí depois você vai fazer, depois de 6 meses, 1 ano, você vai fazer outra parte. Aí a outra que você já fez já tá bagunçado. Não faça isso, termina. Tudo que você começar, você tem que terminar. Você tem que ter esse hábito de concluir as coisas. Se você não tem esse hábito, cria. Porque as pessoas que têm sucesso são assim. Outra coisa, ser competitivo. Você tem que ser competitivo. Todas as pessoas de sucesso são competitivas. Não é... As pessoas também confundem muito. Não é você ser competitivo, não é você querer derrubar quem está na sua frente. Não é isso. Não é você querer a todo custo
aquela posição que a pessoa tem, quer estar no lugar daquela pessoa. Não. Ser competitivo é você olhar, mirar no alvo e você falar: eu não aceito menos que isso. E focar naquilo e buscar. Joga energia e vai. Sem querer passar por cima de ninguém. Sem querer derrubar ninguém. E vai. Porque tudo já é seu. Só basta você ir buscar. Tudo que tem nessa terra já te pertence. A questão é, você tem disposição para ir buscar? Essa é a questão. Porque se eu sou a imagem e semelhança do Criador, Ele me fez a imagem e semelhança dele. Tudo que tem na terra, Ele fez para mim. Tudo. Tudo que tem embaixo da terra, tudo que tem no mar, tudo que tem em cima da terra, tudo que tem no céu, Ele fez para mim. E não o contrário. Então tudo já é meu. A questão é, eu tenho disposição para ir buscar? Para ir pegar o que é meu? É isso que você tem que ter na sua cabeça. Você tem que ter disposição para ir buscar o que já é seu. Você tem essa disposição? Se você tem, energia, foco e vai. Uma coisa que você tem que ter é uma pessoa para modelar. Ah, como assim uma pessoa para modelar? Você tem que pegar uma pessoa que é próspera, que você olha aquela pessoa e ela está o mais próximo do que você deseja ser, ou do que você deseja estar, de como você deseja estar, e modelar ela. Bom dia. O que essa pessoa fez para chegar aqui? Como que ela pensa? E você vai absorvendo as coisas que essa pessoa fez ou que ela faz. E você vai praticando aquilo. Só que aí é que tá o erro de muitas pessoas. As pessoas hoje modelam pessoas dublê de rico. As pessoas modelam os dublê. O cara que não é um cara próspero, é um cara que tudo que chega na mão dele vai embora. Vai embora do mesmo jeito que chegou, vai embora. O cara que não transborda na vida de ninguém. Não, o cara não multiplica nada. Aí você quer modelar esse cara. Por quê? Porque às vezes o cara posta uma foto com um carrão, numa mansão, numa casa top. Aí você acha que isso daí é ser próspero, que isso daí é... Não é. Esse cara que faz isso, muitas das vezes, ele recebeu, gastou tudo. Recebeu, gastou tudo. Vai chegar um ponto que ele não vai mais receber e ele não vai conseguir manter aquilo. E aí? É esse cara que você quer modelar? Vocês têm que analisar bem, ver como a pessoa se comporta, no que ela acredita. Analisa tudo. Vê o que a pessoa faz. Como que ela chegou ali. E pegar os códigos e colocar em prática. Coloque em prática aquilo que vai dar certo. Você colocar energia. E colocar o objetivo, você vai buscar. Só vai.
Só que o bom é você ter uma pessoa para modelar. Porque você ir com o seu pensamento de hoje, você não vai conseguir. Porque o seu pensamento é escasso. Você não consegue ir. Porque você não vai conseguir ver além do que você enxerga aqui, da sua limitação. A gente é limitado. Quando você não tem recurso, você está limitado. Então você precisa de alguém que já está lá em cima, que está vendo o horizonte. Você precisa de alguém que está lá em cima. E o cara tá com a visão maior. Então aquele cara vai poder te ajudar. Ele vai poder te ajudar. Porque aí você vai olhar para ele e você vai modelar ele. Entendeu? Por isso que você precisa de outra pessoa. Aí para quem é casado, quando você tem o estalo, que você começa a mudar suas atitudes e tal, porque geralmente você tá ali assistindo alguma coisa ou vendo e tal, e você tem aquele estalo e você começa isso, modelar seria uma forma de inspiração. É você se inspirar naquela pessoa. Só que aí você tem que ver não o que a pessoa, como ela tá agora e querer imitar aquilo ali. Não. Você tem que entender, você tem que buscar informação de como ela chegou ali. Você tem que buscar isso. Da onde que ela veio, como que ela começou, qual era a mentalidade dela naquela época. Na época que ela tinha o mesmo padrão de vida que eu. Você começa a modelar aquilo. O pensamento, a mentalidade. Porque senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir prosperar se você é escasso. Se você é escasso, mas tem um pensamento de um cara que já é milionário. Porque você vai querer ter o mesmo padrão de vida e você não vai conseguir sustentar aquilo. Então você tem que modelar a pessoa, porém você tem que pegar os códigos dela de quando ela começou. De quando ela tinha o seu mesmo padrão. E diferente do que as pessoas acham, as pessoas que já são prósperas, elas não seguram os códigos. Elas estão doidas para passar os códigos. Só que ninguém pergunta. Se você chegar na pessoa e você perguntar, ela vai falar. Porque ela quer passar para frente. Ela sabe que para ela prosperar mais, ela tem que transbordar na vida de outras pessoas. E a maioria das pessoas não tem coragem de chegar na pessoa e perguntar, fazer pergunta. As pessoas não sabem fazer pergunta. Então saiba fazer pergunta. Você encontrou uma pessoa próspera, que é uma pessoa que você olha e fala, meu, esse cara é top, eu vou modelar esse cara. Faz pergunta pra ele. Começa a fazer pergunta pra ele. Aí quando você é casado, que você começa a fazer isso, a sua esposa não vai entender, ela vai olhar assim, mas, pô, esse cara tá ficando doido. Porque você tá com uma energia e ela tá com outra. Porque a maioria das vezes, quando você vai deitar, você tá ali no seu celular. Você tá ali com o seu celular e ela tá com o dela. Você tá com uma energia, você tá vendo um cara próspero e você tá querendo modelar aquele cara. Você tá vendo o que o cara tá fazendo e você tá querendo pegar os códigos ali. Então você tá com uma energia. Ela tá com outra. Ela tá ali vendo meme, vendo réus passando, um monte de coisa inútil.
tá vendo fofoca da vida dos outros. Então a energia ali não tá uma energia para prosperar os dois ali. O que você tem que fazer? O que eu fiz? Em vez de eu ficar no celular vendo, eu coloco na televisão. Eu vou, pego o cara fez um vídeo lá. Eu vou assistir esse vídeo. Aí, em vez de eu assistir no celular, eu coloco na televisão. Falo, presta atenção no que esse cara tá falando. E você começa a envolver ela naquilo que você tá querendo pôr energia. Você quer prosperar. Então, a pessoa que tá comigo tem que estar na mesma frequência que eu. Ela tem que estar na mesma energia que eu. Porque senão a gente não vai prosperar. E eu preciso dela. Se você é casado, você precisa da sua esposa. Se a sua esposa não tiver na mesma energia que você, vai ser muito difícil. Muito difícil você prosperar se ela não tiver na mesma energia que você. Então, coloca ela na sua frequência. Coloca ela na sua energia. Que vai dar certo. E começa a envolver ela nas coisas que você está envolvido. Você tá vendo, você tá modelando o cara, você tá vendo o vídeo lá. Põe na televisão em vez de ficar os dois no celular, cada um vendo uma coisa. Põe na televisão e assiste os dois juntos. Conversa. As pessoas têm um problema de não conversar assuntos básicos. Eu não entendo o que acontece. O que aconteceu na vida das pessoas que elas não conseguem conversar sobre coisas básicas. Um casal que está casado, que tem intimidade, não consegue conversar sobre coisas básicas. Como é que vocês vão prosperar desse jeito? Se vocês não conseguem conversar com o seu cônjuge sobre coisas básicas. Saber o que a pessoa quer para o futuro e tal. Conversar. Falar, beleza, você quer ter isso, você quer fazer aquilo, não sei o que. O que você vai fazer para chegar nisso? Porque do jeito que tá, não vai dar. Então a gente tem que mudar. Como é que a gente vai fazer? Você tem na sua cabeça como? Não, então peraí, vamos montar aqui uma estratégia e vamos jogar energia e vamos para cima disso daqui. É isso que você quer mesmo? Então é sentar e conversar. Vocês dois, quando você é casado, vocês dois são uma equipe. Vocês dois são uma equipe. Não tem como uma equipe dar certo se não tem um combinado. Se vocês não têm o mesmo objetivo. Se você é solteiro, não é mais fácil. Às vezes a pessoa acha, quando você é solteiro é mais fácil. Não é. Não é, porque para você prosperar você vai precisar de ajuda sempre. E uma esposa é a melhor coisa que você pode ter. Melhor. Porque quando você é casado, você pega muito código sem fazer esforço. O código vem no seu colo assim, você olha e fala, caramba. Se você é solteiro, dá para prosperar, lógico. Só que eu acho mais difícil, eu acho melhor quando você tem uma pessoa pra te ajudar. Não te ajudar, tipo, ela vai trabalhar e vamos dividir as contas. Meu, esquece isso aí. Esquece. É te ajudar com energia. O que você tem que entender é que esse mundo, tudo é energia, tudo é frequência. E essa questão da energia e frequência eu aprendi no meu primeiro emprego. Só que eu não percebi. Eu vim perceber isso depois, quando eu me tornei vendedor. Quando eu me tornei vendedor em uma loja de tênis, ali eu aprendi energia e frequência. Mas eu vi pela primeira vez energia e frequência no meu primeiro emprego numa empresa de ônibus, como abastecedor. Quando eu cheguei lá,
Antes eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 10 anos de idade, com meu pai de servente. Mas, voltando lá, eu tava lá, eu entrei com uma energia. Beleza. Você entra no trabalho, você tá empolgado e tal, não sei o que. Você vem de uma cultura diferente. Você entra numa empresa, a empresa já tem uma cultura ali e tal. E, meu, tinha muita gente nessa empresa com energia ruim. Com energia ruim. Trabalhava de madrugada, trabalhava à noite, das 7 às 3h20. Então, ali eu cheguei, comecei a conviver ali com as pessoas e tal. E a energia foi baixando. Porque a sua energia, ela vai estar na média das pessoas que estão à sua volta. A sua energia vai estar na média das pessoas que estão na sua volta. Se você chega num ambiente e você sente a energia pesada, você sente aquela vontade de ir embora, vai embora. Você tem que aprender a sair. Chegou, sentiu aquela energia ruim, sai. Porque senão você vai baixar a sua energia. Você não vai conseguir. As pessoas falam, eu vou mudar a energia desse lugar. Não vai, as pessoas vão mudar a sua energia. Chegou num lugar, a energia baixou, sai fora. Não fica. Não deixa os outros baixar a sua energia. Aí a energia daquelas pessoas era baixa e a minha energia foi baixando. A ponto do meu jeito, da forma como eu agia começar a mudar também. E foi um momento tão conturbado da minha vida que hoje tem momentos daquela época que eu não tenho na minha cabeça. Não, porque eu tive uma transformação. E esses momentos de energia baixa parece que foi retirado da minha mente. Eu não me lembro. Às vezes a minha esposa chega e fala, você lembra que você fez tal coisa nessa época? Mano, não fiz isso não, você fez. Tem certeza? Tenho. Caramba, não me lembro, eu não fiz isso. Fez, quer ver? Chama meu pai e fala, pai. Ela fala, ô seu Damião, lembra quando o Damião fez isso e isso naquela época, não sei o que? Aí meu pai foi. Aí eu olho assim e falo, caramba, como pode? Eu não me lembro. É uma época que foi excluído da minha mente. Por mais que eu faça força, eu não consigo lembrar. Porque aquilo ali, a energia era muito baixa. Energia muito baixa. A ponto de que me mudou. Só que aí eu saí dali e tal. Aí eu tive um estalo. Por quê? Nessa época eu comecei a reclamar de tudo. Tudo. Reclamava de tudo. Tudo que acontecia eu tá vendo. E começava a xingar. Só falava coisa ruim. Aí eu... E não resolvia nada, né? Chegou num ponto que eu tava lá no fundo do poço e reclamando pra caramba. Eu olhei assim e falei, meu, eu tô reclamando e não tá acontecendo nada. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Eu vou parar de reclamar. Eu falei só isso. Eu vou parar de reclamar. Parei de reclamar. Eu parei de reclamar. Acontecia alguma coisa ruim que eu não gostava. Eu ficava quieto. Não ficava pensando naquilo. Começava a fazer outra coisa. Depois voltava lá, resolvia o problema. Beleza. Aí as coisas começaram a mudar. Aí foi que tudo é o pensamento. Tudo é energia. Se eu ficar focado, aconteceu o problema, eu vou ficar reclamando daquele problema. Que as coisas só acontecem comigo, que isso é ruim, não sei o que e tal. Não vai mudar nada, você vai ficar naquela frequência ruim ali e acabou. E você vai ficar por muito tempo nessa frequência ruim, porque você fica reclamando daquilo. Aconteceu? Aconteceu. Toca o barco, continua. Não deixa aquilo ali. Depois você vem e resolve. Não fica reclamando, não fica xingando. Que isso só vai trazer energia ruim. Não é bom. Aí, beleza.
Saí de lá, fui trabalhar de segurança, não me adaptei por causa que eu era folguista. Então eu trabalhava, era 4x2. Só que era 2 dias de manhã e 2 dias à noite, 12 horas. Aí meu corpo não acostumou, que era 2 dias de manhã e 2 à noite. Aí direto eu ficava doente, eu peguei e saí dessa empresa. Aí foi quando eu fui trabalhar de vendedor lá. E lá eu entendi a questão da frequência e do pensamento, o poder do pensamento. Por quê? Porque eu não era um vendedor nato. Eu aprendi no processo. E eu via que toda vez que eu tava na vez, tá na vez, na linguagem do vendedor, é você ser o cara que, se alguém entrar, você atende. Então quando eu tava na vez, eu ficava pensando, eu vou vender R$ 400. O tênis mais barato que tinha lá era R$ 69,90, que tinha umas ofertas lá. Aí tinha os de R$ 69,90, R$ 99,90 e daí pra cima. E tinha bastante tênis caro. E eu peguei uma época boa, que o pessoal gostava de comprar os tênis caros, os Mizuno de 650, de 500, de 1.000. Então, era bom. Quando eu ia pra vez, aí eu já ficava mentalizando. Meu, vou vender R$ 400. Eu vou vender R$ 400, vou vender R$ 400, vou vender R$ 400. Ou se a pessoa entrasse, ou se eu fosse buscar ela na vitrine, eu vendia o que eu mentalizava ou mais, ou até mais. Porque eu usava o meu pensamento, a minha energia, frequência. O pensamento atrai as coisas. E eu ficava mentalizando. Então, eu atendia, dava o melhor atendimento possível, tal, para vendia. Aí eu, caramba, eu fiquei mentalizando isso e aí, ó, aconteceu. Aí eu mentalizando direto, mentalizando. Então eu chegava na empresa, eu criei eu criei como é que eu posso dizer? Uma rotina. Eu criei uma rotina para ir trabalhar e para voltar para casa. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, eu não posso trazer os meus problemas de casa para o meu trabalho, porque senão vai me atrapalhar. Então eu criei uma rotina para mim ir trabalhar e uma rotina para mim voltar para casa. Por quê? Para mim não trazer as preocupações e o estresse do meu trabalho para minha casa. Então eu fiz isso nessa época. Aí eu tinha minha rotina para ir trabalhar, que aí eu ia me desligando da minha casa e focando no meu trabalho. E tinha minha rotina para ir para casa. Eu me desligava do meu trabalho para mim poder voltar para minha casa. E a questão da energia e do pensamento, ele abala até outras pessoas, positivamente e negativamente, depende da frequência que a pessoa tá. Tanto que teve um rapaz que na época de final de ano as lojas contratam muito vendedor extra, né? Na época de final de ano, um único final de ano que eu trabalhei como vendedor, que nessa loja que eu trabalhei depois eu fui promovido. Aí esse cara, ele ficou abalado pro lado negativo. A minha energia para ele foi negativa para ele. A minha energia foi negativa para ele, porque ele olhava para mim, eu tava atendendo 2, 3 clientes de uma vez e vendendo tudo. Vendia sem fazer esforço. Ele olhava para mim, eu tava dando risada, atendendo 2, 3 clientes de uma vez, dando atenção para todos
e vendendo. E ele olhava aquilo e ele falava, meu, como é que esse cara, mano, da onde esse cara saiu? Esse cara é doido. E eu falava assim, ó, eu tava finalizando uma venda, eu olhava pros outros vendedores assim, eu falava, agora, quando eu for pra vez, eu vou vender um Mizuno de 1000. Aí eles olhavam assim e falavam, mano, esse cara é doido. Mas quando eu voltar pra vez, e ele ficava olhando pra mim assim de boca aberta. Falava, quando eu voltar pra vez, eu vou vender um Mizuno de 1000. Aí, por que que eu falava isso? O que que eu entendi que eles não entendiam? Quando eu falo isso, eu tô expondo o meu pensamento e jogando uma energia. Aquela energia vai bater neles e eles vão ficar com aquilo na cabeça. Então, inconscientemente, eles vão jogar energia para mim. Então, a maioria ficava abalado psicologicamente porque eu falava. E, meu, era incrível. Quando eu ia pra vez, eu vendia. O cara chegava, você tem um Mizuno de 1000? Eu já olhava pra eles e dava risada. Porque eu sabia que eu ia vender. Aí eles ficavam sem entender nada. Eles não conseguiam compreender como que eu conseguia fazer aquilo. Ah, como é que você sabia? Opa, bom dia. Ah, como é que você sabia que você ia vender? Eu não sabia. Eu tinha certeza, eu joguei a energia. Vocês mandaram ela pra mim em dobro. Vocês não sabem usar a sua energia a seu benefício. Vocês não sabem. Há muita gente é muito bom em muita coisa, só que ela não sabe o poder que ela tem. Meu, você tem que pronunciar as coisas, você tem que mentalizar. A primeira coisa tá aqui, ó, na sua cabeça. Você tem que mentalizar aquilo e pronuncia, fala, porque a partir do momento que você fala, você se coloca na obrigação de fazer. Você se coloca na obrigação de fazer aquilo. Porque você falou, então você vai olhar e você vai falar, meu, eu tenho que fazer porque eu falei. Então mentaliza, a primeira coisa é mentalizar para criar energia e depois você fala. Você pronuncia aquilo que você mentalizou. E você põe energia para executar. Você tem que pôr energia. É igual as pessoas, eu vou orar. Mas a pessoa não sabe nem o significado de oração. Você tem que orar, você tem que falar com o Criador, pedir para Ele te abençoar, te proteger. Mas você tem que agir, é ação. Você vai falar e você vai agir, oração. Você fala e você age. Não é só pedir para Deus e achar que vai cair no seu colo. Ele já fez tudo que tinha para fazer para você. Falar, não, mas se Deus me der isso, eu faço. Ele tá olhando lá de cima para você. Ele tá olhando lá de cima para você, sentado no trono lá. Ele olha para você e fala, não, mas eu já te dei tudo. Se você der o primeiro passo aí e começar a fazer, aí eu vou te abençoar mais. Só que você tem que fazer, porque tudo que tá aí já é seu. E aí? Você vai agir, você vai ter ação, você vai ter atitude? Se você não der o primeiro passo, pode esquecer. É ação. Tem que agir. Ó, a neblina. É ação, você tem que agir. E, meu, energia e frequência nossa, é muito poderoso. Tem um poder que você não imagina. Só começa a fazer isso. Pensa, mentaliza, pronuncia. Você vai ver se não começa a mudar. Tudo é energia e frequência. Tudo. Então, e a energia e a frequência, para dos vendedores que tinha entrado lá,
No caso dele, foi negativo para ele. Por quê? Porque ele olhava aquilo e ele, meu, eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir vender do lado desse cara. Esse cara vende tudo e eu não consigo vender. E ele começou a ficar bloqueado. Ele não conseguia vender. Não conseguia. A loja bombando, eu atendendo 4, 5 clientes de uma vez, os vendedores vendendo, e ele ficava olhando, e toda vez que eu virava assim, olhava pro lado, ele tava me olhando assim, tipo, indignado. E eu, meu, e eu conversava com ele, falava, meu, você tem que, ó, mentaliza e vai, né? Eu ainda tentei conversar com ele para ver se ele abria a mente, mas não teve jeito. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no gerente e falou, meu, eu não vou vir mais não. Aí o Mendes olhou para mim, mas por quê? Por que você não vai vir mais? Ele, não dá para vender aqui não. Damião vende tudo. Meu, o cara se bloqueou com a minha energia. A minha energia positiva, o cara pegou aquilo e transformou em algo negativo para ele. É igual quando você tá fazendo, quer fazer uma coisa boa, você tá fazendo ali, você mudou sua atitude. É igual as pessoas que te conhecem, quando você começar a mudar a sua frequência, a sua energia, essas pessoas não vão entender. Porque a energia delas é diferente. Aí elas vão começar a te julgar, né? Só que você não pode deixar a energia negativa delas te atingir. Você sentiu a negatividade, se afasta, sai de perto. A melhor coisa que você faz é sair fora. Sai fora. Não deixe a energia negativa te atingir. Mantenha a sua energia lá no alto. Se a pessoa se incomodou com a sua energia, significa que ela tem a energia baixa, a frequência baixa. Sai de perto dela. Sinto muito. Isso daí é com tudo. É com parente, familiar, amigo. Tem energia baixa? Tchau. Não entendeu? Não entendeu o propósito? Tchau. Não se apega. Senão você vai baixar a sua energia, você vai baixar a sua frequência. Bom, deixa eu ver que hora que é. Vai dar 7 horas. Eu vou cuidar da minha vida. Fazer minha corridinha aqui, que eu tenho um objetivo. E eu tô na execução. Eu tô agindo. Senão você não chega no objetivo. Vou cuidar da minha vida, vai cuidar da vida de vocês. Lembra, mentaliza e pronuncia. Energia. Amanhã, mesmo horário, a partir das 5h30, estamos aí novamente. Certo? Deus abençoe todo mundo. Bom sábado, bom final de semana. E até amanhã.